Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um InfraCast, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. E hoje contamos com a presença de Gesualdo Silva, diretor-presidente da Associação Brasileira de Terminais Portuários. Seja bem-vindo, doutor Gesualdo. Muito obrigado, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Há algum tempo já tencionava bater esse bate-papo aqui contigo. E a Associação Brasileira dos Terminais Portuários. Obrigado. É bom que já conserte já logo no começo para a gente não ter problemas aí ao longo do podcast. E ao meu lado, o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, Mário Povia. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado, Thales. Gesualdo, prazer tê-lo aqui. Uma honra para a gente, na verdade, ter aqui para a gente bater um papo sobre a BTP, sobre Gesualdo. Você que é um querido amigo aí de longa data. De longa data mesmo, né, Mário? Desde lá do período lá da Casa Civil em 2013, né? Isso. Tive a oportunidade, a grata satisfação de conhecer o amigo. Muito bom estar aqui. Perfeito. Gostaria que o senhor de abrir esse podcast falando um pouco da sua biografia. Quem é Gesualdo Silva? Gesualdo Silva, 27º filho de uma família de 28. Ninguém acredita, né? Mas verdade. Do interior de Minas. A minha vida profissional eu comecei bem novo, comecei com 14 anos de idade, trabalhando no Banco do Brasil. Na época o Banco do Brasil tinha um programa, né, chamado de menores aprendizes, depois passou a ser menores estagiários, onde eles pegavam nas escolas, né, aqueles alunos que tinham bom comportamento, mas sobretudo que tinham interesse nos estudos, apresentavam nota boas e eram bolsistas, eram de famílias carentes, né. Então, eles convocavam, faziam um testezinho lá de avaliação mesmo, né? E começava a trabalhar lá no banco, aprendendo várias funções. Só tinha um detalhe, né? Isso estou falando em 1977, né? Já se vão aí alguns anos. Naquela época, o Banco do Brasil, para entrada no banco, já se fazia o concurso, mesmo antes da Constituição de 88. Era para concurso público, tinha que ter o segundo grau. Então, nós que entrávamos como menor aprendiz, quando chegasse lá aos 17 anos e meio, teria que sair do banco. A não ser se neste período houvesse algum concurso público, que naquela época tinha dois tipos de concurso público que o banco fazia, um interno, porque o banco tinha várias carreiras de contínuo, até de Copa, o pessoal que trabalhava na Copa, tudo isso tinha. Então, de vez em quando, o banco fazia um concurso interno para possibilitar com que esse pessoal pudesse fazer um upgrade e entrasse para a carreira bancária efetivamente. Ou então o concurso público mesmo, né, que naquela época tinha que ter 18 anos ou mais, mas havia uma exceção para quem fosse menor aprendiz, poderia fazer também. E se não tivesse esse concurso, ou se não passasse, com 17 anos e meio, tinha que sair do banco, né? Eu tive a sorte de haver concurso nesse período que eu estava lá, quando eu estava chegando aos 16, na realidade 16 anos e meio, a partir dos 16 anos e meio você poderia fazer concurso. Então, quando eu tinha lá 16 anos e meio, houve dois concursos, um interno e externo, e eu passei nos dois, né? E aí fiquei tranquilo, esperando completar os 18 anos, para assumir como maior no Banco do Brasil. Você era de menor. Eu era de menor. E aí eu completei lá os 18 anos e fui chamado para servir exército, serviço obrigatório, né? Então meu contrato de trabalho ficou suspenso durante esse período. Continuei sendo funcionário do banco, mas contrato suspenso. Fiquei 1 ano no exército, né? Gostei muito daquela vida lá não, porque tinha que ter muita disciplina e aquela rigidez não era comigo, mas eu levei a sério, né? No ano que eu estava lá, em agosto, quando todo mundo estava sendo promovido a soldado, eu fui promovido a cabo. Então eu saí do exército, dei baixa no exército em primeira baixa, já como sargento da reserva, né? Naquele mesmo ano, né? Porque era cabo, então eu saía como sargento, e voltei para o Banco do Brasil. E continuei no Banco do Brasil até a minha aposentadoria, que foi em 2013, em abril de 2013, e aí veio quando eu conheci o setor portuário, né? Porque lá em abril de 2013 tinha a medida provisória, né, 595, e a ministra Gleisi Hoffmann, ela participava do Conselho de Administração do Banco do Brasil. Tá. Então, na época, ela fez um pedido ao Banco do Brasil para indicar algum
executivo do banco, né, que entendesse assim de gestão, porque ela estava vendo todo o aspecto técnico do setor portuário, mas a parte de gestão ela não tinha ninguém dando um suporte. E era costumeiro, né, o governo pedir gente do Banco do Brasil, parece que Caixa Econômica também, né, para trabalhar cedido no governo. E então, nessa época, como eu estava aposentando, o presidente do banco me indicou que eu tinha acabado de fazer um projeto, né, bem significativo no banco. Aliás, a única parceria público-privada federal que existe, administrativa, foi feita aqui em Brasília, o Complexo Data Center, entre o Banco Brasil e Caixa, e eu fui o presidente do consórcio que levou isso a cabo. Tá? E foi aí que eu fui indicado para vir e trabalhar lá na assessoria, oportunidade aí que eu conheci o Mário, né, que nós conversamos aqui, vim justamente para tratar de gestão. Mas só voltando rapidamente no Banco do Brasil, então eu fiz uma carreira lá de 35 anos no Banco do Brasil. Eu aposentei em 2013, com 49 anos de idade, mas com 35 anos de efetivo trabalho de contribuição. Eu fiz uma carreira longa, né? Meu curso superior eu fiz, já estava no banco, fiz alguns cursos de governança corporativa e também de tecnologia da informação na Fundação Getúlio Vargas. Praticamente seu único emprego, né? Foi meu único emprego, até eu me aposentar. Aí depois disso, inclusive, Mário, eu me aposentei numa quarta-feira da Semana Santa, né? Na quinta-feira de manhã, que é a quinta-feira santa, eu fui conversar com a ministra Gleisi Hoffmann, e na segunda-feira, após a Páscoa, eu estava lá na Casa Civil. Então eu fiquei um dia aposentado, que foi a quinta-feira santa, de fato, né? E aí nunca mais parei. Aí entrou para o setor portuário, aí... Aí tem um fato até curioso, né? Porque eu fiquei lá 4 meses e não entendia nada de porto. Né? Aliás, 2 coisas estranhas que aconteceu. Eu cheguei lá para conversar com ela falou de porto e aeroporto e mandou procurar Penim. Aí eu não entendi nada. O que é Penim? O que é aquilo outro? Era tudo diferente. Aeroporto, o que é Penim? O que é porto e o que é Penim? Né? Que é o Guilherme Penim. Porque na época ele estava lá, né, na Ele Casa era assessor Civil. dela, sim. Ele era o assessor, parece que do Beto, da Casa Civil, mas ele é quem... Beto era o secretário executivo. Secretário executivo, Beto Vasconcelos, e ele é quem tinha todo o conhecimento técnico lá. Então o Penim, ele tinha conhecimento tanto da parte de ferrovia, tanto da parte de portos, né? E ele é que me deu as primeiras instruções do que era porto. Porque imagina, eu um menino lá do interior de Minas Gerais e que veio para Brasília. O que tem porto nessa história? Nada, né? Então, DOCA, eu não entendia nada disso. Mas o objetivo lá foi realmente trabalhar em governança, né? Foi onde a gente começou a trabalhar lá os estatutos das empresas DOCAs, né? E na oportunidade eu trouxe o Angelino Caputo, que era um amigo de longa data no Banco do Brasil. Eu levei para ele compor a equipe e aí foi onde aquele grupo de trabalho eu conheci você. E o Jorge Ruiz também. Jorge Ruiz, que era Mário Ruiz, que eu só chamava ele de Mário, né? E o Jean também, né? O João Paulo também, que veio a ser do CAD depois. Todos eles participaram um pouquinho. Tinha alguém também do Tesouro, né? Tinha do Tesouro Nacional, não me recordo o nome dele aqui nesse momento. Me vem a fisionomia, mas não me lembro. Me vem a fisionomia. Marcelo, também. talvez? Eu acho que é. Então, aí... era uma equipe de peso. E aí nós fizemos um trabalho... que foi, é claro, que essa equipe que o Mário estava, via muito mais coisas, né? Eu aproveitei dessa equipe para ver a questão da gestão também, né? E como Casa Civil, então a gente tinha, né? E o Mário sempre foi um parceiro desde o início lá. E a gente fez um trabalho tão bom, né? Que eu acabei recebendo um convite, né? Para pegar, na época, a presidência da Codesp, né? E aí, por problemas assim de ordem... Até um fato, né, um pouquinho de hilário depois, até questão de ordem pessoal, tipo problema aí com a família, né, doença na família, eu não pude ir, né, não poderia aceitar, e como o Angelino estava comigo, eu falei, olha, vai ter que ir tu mesmo aí e tal, porque a ministra quer... Não, Jesus, mas eu não posso. Rapaz, não tem no poder, você sabe a minha situação. Eu que não posso, você pode. Aí ele encarou, a ministra... na época cogitamos até o Mário, mas ela já tinha o plano, né, para o Mário, que era ANTAC, né, Mário? Exato. Nessa época eu já estava como diretor interino, né? Estava como diretor interino em 2013. E de fato fui... Mas ela foi textual, a gente podia escolher quem quisesse, exceto você.
que você já tinha, não sei se você já sabia, mas você... Não sabia. Pois é, eu fiquei sabendo agora dessa notícia. né, então você já estava definido, sim, para permanecer na ANTAC e até na diretoria geral. E aí eu não pude, mandei o Caputo, e aí virei para a ministra, trabalho feito em 4 meses, não tem como eu permanecer aqui, já que eu não posso. Aí eu saí, né, e fui até trabalhar um pouquinho lá no Cicobi, né, setor de confederação. Agora, um fato inusitado é que 3 dias depois que eu saí, aliás, a última reunião minha que eu participei, nós fizemos na ANTAC, lá na sala de reunião da diretoria, com o PGR, inclusive. A gente validou aquelas coisas lá, né? O pessoal do PGR estava lá e que a gente estava vendo aquelas metas, renda variável. Honorário variável. Variável, aquela coisa toda. E ali que a gente fechou tudo, e ali eu comuniquei a vocês que eu estava saindo. Já tinha falado para a ministra, né? Já havia colocado o Caputo no Conselho de Administração, né? E 3 dias depois, né, até então o ministro Leônidas Cristino saiu, entregou o cargo de ministro, né? Aí eu recebo um telefonema da ministra Gleisi, e diz, o cara saiu, e aí a presidente falou, pega aquele menino do Banco do Brasil lá, quem sabe... Você quase foi ministro, então, do... Quase fui. Ela recebeu o convite inicial, mas é o que eu falei com a ministra, falei, ministra, a minha situação permanece. Ela falou, mas ministro fica em Brasília. Eu falei, ministro de Porto. Já viu? Uma coisa bem tranquila, né? Bem tranquila, assim, eu acho que tudo tem seu tempo, né? Verdade. E aí eu falei para ela a situação, expliquei de novo tudo, e ela entendeu. Mário, e aí aqui eu tenho que falar, realmente foi uma decisão muito difícil. É aquela história, você quer, mas não pode. Né? Para mim seria um desafio muito bom. Sem dúvida. Né? Embora talvez eu não tivesse no nível adequado ainda, né? Tinha muito chão para percorrer para chegar lá, mas de qualquer forma seria um desafio interessante, né? Mas eu não podia. Né? E fato que aí houve não houve a negativa direta, mas houve uma conversa no sentido da inviabilidade, e aí então o presidente Dilma escolheu uma outra pessoa, né, que foi até o Toninho, que estava para ir para o Banco Mundial, ele ficou lá um tempo. Foi o Tony que estava na CEAI na época. Na CEAI, e ele já estava indicado para o Banco Mundial, né? E fez um belo trabalho, uma bela passagem pela excelente. Mas, pronto, aí eu fiquei, aí eu estava na iniciativa privada, no sistema de cooperativa, né? Aí um belo dia, aí, em 2015, eu recebo um telefonema do Caputo, né? Jesus, você lembra daquele dia lá que você me mandou vir para cá, que você não podia? Pois é, agora tem um pessoal que está precisando aí de um diretor de relações institucionais em Brasília, né, que era o pessoal na época da Libra, né? Sim. E eu falei para eles que você é o cara que eu indico para ir, e disse mais que você vai aceitar. Então daqui a 5 minutos, o tal de Marte vai te ligar, você fala que aceita, acabou. Ele mandou o troco para você. Você está me devendo, e dito feito, né? Aí pouco depois o Marte me ligou, aí eu tive a oportunidade de voltar para o setor, que é realmente uma oportunidade ímpar você trabalhar no setor portuário, né? E fiquei lá até 2019, quando aí, em função daquela arbitragem e tudo, né? Sim. Aí houve aquele problema da Libra, e aí eu fui convidado a assumir a presidência da BTP, né? Assumi em março de 19, e logo na sequência eu tive a felicidade de contratar a Cláudia Borges, na época, que hoje é a diretora executiva, mas a época era na realidade jornalista na área de infraestrutura, já tinha tido uma experiência, né? E aí eu estava sondando quem eu contrataria, e tive a oportunidade até de conversar com o Jimmy, ele que até falou, olha, era minha sócia até pouco tempo, não sei se ela vai querer voltar. Aí eu fiz uma entrevista com ela por Skype, né? E falei, olha, a área de comunicação, que é importante, a gente precisa revitalizar. Ela falou, vou pensar. Aí nós marcamos para outro dia, no outro dia ela já chegou com um plano de comunicação para a BTP. Já pronto. Aí eu falei, então venha. aí sim, aí a gente começou a realmente estruturar a associação. Veio a pandemia, né, Mário? No final do ano veio a pandemia, isso aí causou um delay muito grande, porque você não conseguia pessoas, e se já era difícil achar alguém para trabalhar presencial, imagina selecionar alguém de uma forma remota, né? Sim. Mas graças a Deus, eu acho que a gente tem feito aí um bom trabalho, sem dúvida, né? Porque trabalhar é conosco mesmo, é isso, tem trabalho, vamos, né? Vamos em frente. Eu só gostaria de fazer um registro aqui, Mário, que foi uma grata surpresa o período que eu passei na Casa Civil.
Porque, por incrível que pareça, eu trabalhei 35 anos no Banco do Brasil, que é uma empresa pública, mas o Banco do Brasil tem mais cheiro de privada, de uma empresa privada, do que uma empresa pública, né? Porque justamente pela concorrência direta, o mercado, essa coisa toda. Mas quando eu estive lá na Casa Civil, eu tive a oportunidade de ver o quanto o pessoal do Executivo é dedicado, o quanto o pessoal do Executivo trabalha, né, são viradores mesmo, comprometidos, e a gente não tinha eu não tinha essa percepção. Aliás, o povo em geral não tem essa noção, né? Eu cansei de sair do Planalto, naquela época, né, depois das 10 da noite, mas assim, não foi nenhuma nem duas, assim, 20, 30 vezes, saindo depois das 10 da noite, discutindo né, o marco legal, né? No começo era um decreto, depois virou uma medida provisória, depois, antes do outro decreto, do 8033, que regulamentou, foi quando você entrou no circuito, né? Começou -se a discutir estatuto de docas, como ia ser regulamentada a lei, a lei, né? 12.815, ou enfim, a conversão da medida provisória, e isso demorou nada, um ano e meio, né? De discussões. Mas foi assim, realmente foi muito bom, foi muito interessante conhecer esse lado que realmente não era, a percepção que tinha era outra, né? Era outra, e eu gostei, foi um período muito fértil. E só para uma coisa que foi relevante à minha vida, né, que eu falei em passant, que foi a parceria público-privada federal administrativa, a única que existe no Brasil. É isso que eu ia te perguntar sobre essa parceria. Ainda ontem eu comentei que não havia nenhum caso de PPP federal, então você está dizendo que houve. Né? Teve um único. É um complexo data center, inclusive, se vocês quiserem até visitar, Mário, é sempre um local excelente de visita, eu mantenho contato ainda com o pessoal até hoje, né? Mas foi assim um complexo data center, né? E lá abriga infraestrutura e tecnologia da informação do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Tá? Então, para fazer essa parceria público-privada, né, foi montada uma equipe, Banco Brasil e Caixa. Montou-se um consórcio, eu fui o presidente desse consórcio, e o conselho deste consórcio, né, que eu era o presidente do conselho, e esse conselho tinham vice-presidentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica e alguns diretores. Né? Então, nesse conselho, eu era chefe do meu chefe. Eu era chefe do meu chefe, nesse conselho. Então, era uma coisa meio assim. E foi interessante que quem nos deu um apoio muito grande foi o ministro Benjamin Zinler. Porque na época a gente queria fazer algo tipo assim, colocation, porque assim, eu queria tirar a tecnologia, a infraestrutura e tecnologia da informação lá do banco e de colocar a empresa especialista nisso, porque não é o core business no banco. Então era muito difícil quando a gente ia lá justificar que precisava comprar um gerador, que precisava comprar um quadro. Eles não entendem disso. Então, a minha ideia foi, e aí acontecia que davam problemas de estabilidade, aquela coisa toda, e quem sofria era a tecnologia da informação, eu era responsável pela parte de armazenamento de dados do banco todo. Com armazenamento de dados, você não se brinca, se você perder, perdeu. Né? E o Banco do Brasil, aquele processo tudo online, então aí que veio a ideia de se fazer uma parceria público-privada, porque eu queria, na realidade, passar essa infraestrutura para fora, mas ao mesmo tempo não passar de vez, para que o banco tivesse um domínio daquilo, porque é uma área, apesar de não ser o core business, mas é crítico. Sem dúvida. Né? Então, a parceria público-privada era interessante, que eu poderia deixar lá para o mercado por 20, 30 anos, mas o banco continuaria sendo sócio. Ela é bem singular, então, essa... Bem singular. A gente queria... o Benjamin Zinler já era ministro do TCU? Já era ministro do TCU, isso aí foi em 2004 que a gente começou, mais ou menos. E foi como? Primeiro nós pegamos a Lei 8666, e tentamos colocar isso como uma locação. E fizemos todo um trabalho bonito, tal, mas os advogados do banco sempre assim, olha, isso aí pode não ser muito legal. E onde a gente vai testar? Vamos lá testar no Tribunal de Contas da União, que teriam expertise. Aí nós pedimos, o Banco do Brasil podia pedir, através do Ministério da Fazenda, espaço no Ministério, aí no TCU, aí nós fomos lá, e fomos indicados o ministro Benjamin Zinler, porque inclusive ele tinha acabado de escrever um livro sobre parceria público-privada, que era a Lei 11.039 de 2004, que tinha acabado de ser lançada. Aí nós fomos lá conversar com ele, e ele pediu uma semana para dar uma olhada no nosso trabalho, que a gente tinha feito, e uma semana depois nós chegamos lá e falou, excelente o que vocês fizeram, bom que é o Banco do Brasil, mas vocês estão pegando a 8666 e virando de cabeça para baixo, isso não vai passar. Não vai passar no tribunal. Mas tem a Lei 11.094 de 2004, recém-lançada, lá tem a parceria público-privada administrativa que parece que cai bem. Aí
pega esse estudo, pega lá e vê. Quando nós pegamos essa lei, parece que ela foi escrita para o nosso trabalho. Olha só. Era exatamente assim. Aí a gente colocou, tanto é que quando nós fomos no planejamento para apresentar, que a gente queria fazer uma PPP, o cara falou, mas como é que vocês pensam? Eu falei assim, na época era o Lucas Navarro, que estava lá, o Navarro Prado, e estava o Carlos Ari Samfield, que trabalhava, sim, e aquele outro, eu me lembro o nome dele recentemente, ele fala sempre sobre parceria público-privadas aí, me deu uma falha aqui agora, mas depois eu me lembro o nome dele. E aí quando nós fomos apresentar para ele... Portugal. Maurício Portugal. Okay. Para os três, aí eles falaram... Foi explicar para a gente como é que era. Eu falei, nós já temos um trabalho aí mais ou menos. Quando nós projetamos lá, eles falaram assim, mas já está pronto. Então, mas porque a gente já tinha desenhado, né, lá no Banco do Brasil, uma equipe bastante competente. E aí nós fizemos essa primeira parceria, fizemos a licitação e está aí funcionando até hoje. Fantástico. Deve estar sendo renovado agora. Eu já era fã do ministro Benjamin Ziller, agora então... E ele foi o relator, e realmente nós tivemos... Aí nós percorremos todos os setores lá no TCU, na época, Cefid, Secob, aquela coisa, até teve uma peregrinação, mas ele realmente foi acabou sendo o relator, foi que deu a dica, os caminhos, né? E foi bastante interessante. Muito interessantíssimo. Mas hoje o senhor está como diretor-presidente da Associação Brasileira dos Terminais Portuários. Conta pra gente como é que foi chegar a esse posto, há quanto tempo o senhor já está lá, né? E qual é o tamanho dessa associação, qual a importância que o senhor vê para ela no setor portuário nacional? Então, eu quando voltei, né, assumi como diretor de Relações Institucionais do Grupo Libra, uma das primeiras coisas, uma das primeiras incumbências que foram me passadas é rever as associações, né, porque são muitas associações que essas empresas participam, não só do setor portuário, mas outras fora do setor portuário, né, que tinha, e era um gasto assim... Era um orçamento muito alto com associações, porque tinha muita cota extra, aquela coisa toda, né? Era coisa. Então eles me colocaram para ver isso. Então, a primeira coisa que eu fiz foi selecionar algumas associações, eu conversei com as pessoas, né? E lá da Libra, quem participava em quê, tinha que me explicar, né? Onde já não tinha ninguém participando, eu já deixava um X do lado da associação, porque você não tem ninguém participando, em tese, não entrega, né? E algumas que eu fiquei assim, eu mesmo resolvi pegar para mim a participação no conselho, né? Então, de imediato, eu entrei para o conselho da Abratec, entrei para o conselho da BTP, e na época tinha o Peclis, né? O Pecli. Gustavo Pecli. Gustavo Pecli, ele participava, então comecei, como na época ele era presidente da Ábitra, né? E do conselho da Ábitra, então eu vim para cá, para a BTP. Tá? E aí eu vim aqui na BTP, tudo, não via muita coisa assim não, inclusive a Libra tinha 3 terminais aqui, uma das coisas que eu queria fazer primeiro era tirar os terminais da BTP. E eu digo a verdade, eu falo isso, e porque, aliás, isso me ajudou depois quando eu vim para a BTP, eu explico por quê. Porque na realidade eu não via assim, na época eu via a Abratec mais atuante, o Serginho sempre Sim. atuante, mantendo a gente ali, né, aqui, então na realidade o que segurou aqui foi o Fundaf, né, porque tinha as ações e os advogados falaram, não, a gente precisa ficar, senão a gente perde aí o direito de reivindicação do Fundaf. Então foi assim que eu tive acesso às associações e comecei a entender um pouquinho como elas trabalham, né, e aí eu fui ficando aqui na BTP, e vinha como conselheiro e via que precisava ficar atento, porque de vez em quando aparecia alguma pauta, né? Na época estava Mantelli. Era o Mantelli, mas pouco depois aqui ele teve aquela questão de saúde e começou a afastar. Sim. Então ficava mais o Wagner, né? Assim, a direção da BTP, né? Na época. Mas na época era um período assim, fraco de pautas,
Não na BTP em si, mas no setor. Então, não estou julgando que a BTP lá, a gestão deles não era... Não estou falando nada disso. Eu só estou falando que as pautas, né, tava num período meio morno de pauta, até 2017 que veio o 9048, aí foi uma sacudida, né, boa, que houve uma sacudida boa na associação. Aí eu comecei a participar, né, das associações e tal, e na BTP eu comecei a ter uma participação mais ativa, aí eu passei a ser titular. Antes eu era suplente do Antônio Carlos Sepúlveda, né, e aí no segundo mandato eu já passei a ser titular do conselho e comecei a me engajar, né. Aí deu a vacância aqui em 2019, inclusive um fato interessante, que a gente montou uma equipe lá, né, na BTP para escolher um executivo para isso, né? E eu estava nessa equipe. Eu mais uns 3 ou 4 conselheiros estavam nessa equipe. E para escolher, e avaliamos vários nomes, essa coisa toda, tal, e chegou o dia da reunião do conselho, né, tinha uns nomes lá avaliados, e aí fez a reunião do conselho, foi até lá em São Paulo, no hotel que a gente, no Intercity, né? E a Libra já estava naquela situação lá, já era 2019, né? A arbitragem já tinha havido aquela coisa toda. Eu tinha até um contrato lá com a Libra de apagar as luzes, né? Aí foi feita essa reunião, houve essa reunião do conselho para decidir sobre, né? Aí eu estava nessa equipe, eles pediram até que eu falasse a minha opinião primeiro, tal. Aí eu falei dos nomes, né? E aí eles me pediram se eu podia sair da sala. Eu achei até estranho, assim, falei, pô, só porque a Libra está, né, estão me pedindo para sair da sala nesse processo de escolha, achei assim, aí eu saí da sala, tudo, e o Sepúlveda era o presidente, aí eles continuaram lá, uns 10 minutos depois, o Sepúlveda abre a sala e fala, presidente, por favor. Aí foi uma grata surpresa, né, já havia um consenso entre eles lá. Eu, sinceramente, eu não tinha percebido. Senti algumas sondagens, que você não é bobo, né, você sente, mas jamais. E ele já tinha, inclusive, né, ajustado tudo com a Libra, né, lá com o Roberto Lopes, que era o presidente, né, e tinha o Osmar, né, que era o chairman da companhia, que foi da Shell, né. E eles já tinham ajustado para ele, tanto é quando eles me falaram, eu falei, não, gente, mas eu estou uma Libra, como é que faz? Eu falei, Gesualdo, está tudo resolvido, liga lá. Eu já liguei, o Omar já me ligou, Gesualdo, tranquilo, cara, se você continuasse aqui, eu sei que ia ter uma empregabilidade, mas possivelmente é no Rio, mas é uma oportunidade, é boa para o setor, e o pessoal acha que você seria um nome interessante. Aí eu falei, bom, então vamos, né? Se eles acham, quem sou eu para dizer que não? Mas tremia um pouquinho nas bases. Eu achei assim que seria um desafio. Um desafio novo, né? Um desafio novo que eu até então era 35 anos de Banco do Brasil, 4 anos na Casa Civil, Sicob, né? Depois Libra ali, e aí eu já entendia mais do setor, sabia da importância do setor. Mas na Libra você andou muito bem, né, Gesualdo? Eu me lembro, eu estava na agência ainda, né? E havia toda uma questão de derretimento da empresa mesmo, né? Havia uma dificuldade muito grande por conta da arbitragem, por conta da renovação do contrato, aquela questão toda, e você, no institucional ali, você andou muito bem, assim, eu acho que nessa interlocução, né? Quer dizer, não acusou o golpe em momento algum, né? Manteve o alto nível da companhia, que é uma empresa familiar, né? Mas você andou muito bem. Aqui estou dando um testemunho, né? Acho que ali você já se destacou bastante. Bom, você já se destacou, pelo que eu vi, no serviço militar, no Exército lá, já saiu com patente. Rapaz de carro. Então já está no DNA. Era instrutor de telegrafia lá, aprendi aquilo rapidinho, gostei, e aí passei a ser instrutor. Saiu com patente do Exército, passou com 17 anos no concurso, foi para... montou a primeira PPP. É uma carreira fantástica. Mas merecida, até o momento. E hoje sou almirante, depois eu explico para vocês por quê. Mas só falando, Mário, realmente foi um trabalho muito bom e eu reputo a isso algumas coisas. Primeiro que eu tinha um suporte muito bom da Libra. Então, assim, não só os donos, mas toda a estrutura lá, eles realmente me apoiaram o tempo todo, davam os subsídios, o respeito, me empoderaram mesmo, né? Então eu tinha
né, para isso. E por outro lado vocês, né, que você que estava lá na ANTAC, a equipe que você tinha, o Penin também, que, né, já estava lá na secretaria, são pessoas que a gente teve um relacionamento e sabia da justeza dos propósitos, daquela coisa E da toda. tua Então, seriedade também, né? exato, então foi uma coisa assim que nesse momento foi muito importante. Sim, Mas só falando da minha patente de almirante, por né? favor. É porque, assim, nós temos vários almirantes aí, tem o Murilo lá, o almirante, né? Sim. Tem o Lima Filho, e eu falei, pô, também tem que ser almirante, né? Então a minha pergunta foi o seguinte, o almirante manda em quem? Manda no capitão de mar e guerra. Aí eu pensei duas vezes, contratei um almirante, um capitão de mar e guerra para a BTP e sou chefe dele. Então agora eu sou almirante. Então nós podemos chamá-lo de almirante. Almirante Jesualdo também. Quem é o capitão de Mar-Guerra que está contigo lá? É o Robson. Ele foi, Robson Silva, ele foi oficial de ligação na época aí da CEP, você deve conhecê-lo. E aí a gente teve a oportunidade lá de contratá-lo e ele presta um serviço muito, muito bom lá pra gente. Legal. Perfeito. Doutor Jesualdo, mas só para eu entender, quantos associados hoje a BTP conta? Ah, sim. Então, a BTP, 35 anos de existência, né? Então, ela foi fundada lá em 89 e de lá para cá sempre participou ativamente em todos os momentos cruciais do setor, né? Lá são combativos mesmo, né? Vocês conhecem vários dos conselheiros, né? Hoje o presidente do conselho é o Dr. Roberto Oliva, o antecessor foi o Clítio, né? Que hoje já está num outro estágio, né? Já está junto a Deus. E o Sepúlveda, eu peguei já na época do Antônio Carlos Sepúlveda, depois o Clítio e agora o Roberto Oliva. Todos eles sempre bastante atuantes e sempre, assim, o conselho da BTP é muito atuante, ele sempre define. Eu nunca eu nunca fiquei e fico num vácuo de orientação do conselho. O conselho sempre responde e rapidamente, né? É o que a gente faz. Então isso traz a BTP no patamar, né, que ela continua sendo de uma associação altamente representativa do setor. Eu diria mais representativa, sem demérito de outras associações, cada uma na sua, né? Mas por que eu falo representatividade? Hoje, nesse momento, nós somos 94 empresas associadas. E essas empresas associadas são proprietárias, né, são detentoras, o termo correto é esse, de 242 terminais portuários instalados em 22 estados brasileiros. Não só terminais que atendem longo curso, mas terminais também de navegação no interior. Tá? Bom, é quase tudo, né? Quase tudo. Ainda temos 17 estações de transbordo de carga e temos também uma que opera com quadro de boias lá no Pará, que é um modelo novo. Mas está nessa de conta operação. dos 242 ou não? O quadro de boias não, o quadro de boias seria 243, mas os ETCs não. Os ETCs estão nos 242. Tá. São cerca de 132 arrendamentos, 94 TUPs, 17 ETCs. Tá? Essa variação aí varia para mais, para menos, porque é o seguinte, aí também tem associados que têm contrato emergencial, ou contrato temporário, e a gente acompanha para e passo, né? Cancela o contrato, a gente tira da base, apesar dele estar operacional, a gente coloca num outro ponto, né? Então a gente tem um acompanhamento. Mas é muita gente, né? 94 associados. 94 associados. E aí, Mário e Thales? São muitos interesses, mas também isso também gera uma força muito... A pluralidade da BTP é que realmente que faz a diferença. E nós temos instrumentos de governanças bastante potentes. Não há um assunto que a BTP não participe, né? Todos os assuntos nos interessam. Todos os perfis de cargas nós temos. Nós temos na área de container, na área de granéis líquidos, granéis sólidos, mineral, ferro. Hoje a BTP, 76% da movimentação portuária, da tonelada movimentada, passa pelos associados da BTP. Associado direto ao grupo a que eles pertencem, né? Que pertencem a esses terminais. Com os dados lá de 2022, né, o impacto do setor no PIB foi 25% do PIB. Né? O impacto da BTP foi de 19% no PIB, não é 19% dos 25% não, 19% no PIB, então 6% ficou com os outros que não são aí associados da BTP. E nesses associados, Jesualdo, você deve ter gente que também está com o pé na ferrovia,
você deve ter que estar em outros Sim, modais, aí na multimodalidade, enfim. Ou sem seja, já dúvida. nem é portuário em estrito senso, né? Sim, faz parte do grupo, né? Nós temos, por exemplo, a Rumo está presente, estava antes com elevações portuárias e Isso. também com parte no T-39, mas eles têm agora um porto, né? Um TUP lá no Maranhão, né? Nós temos também a VLI, que tem lá o terminal lá em Tipo, Santos, Tiplan, né? Em Santos, a MRS com também participação, né, com alguns nossos associados. Ou seja, nós temos a rodovia, né, a Eco, o Ecoporto está lá conosco, né? A Vale, que atua também em todos os segmentos, né? Então, assim, Petrobras é associado de vocês? Petrobras é associado. Olha, na parte de líquidos, a lista é grande, são 94. Eu vou citar alguns nomes aqui que vêm à cabeça, mas assim, eu não gosto nem muito de citar porque são tantos, né? Mas a Petrobras, a Transpetro, a Vibra Energia, a Ipiranga, a Ultracargo, a Cataline, terminais de granéis lá da Santos Brasil, lá em Itaqui, Sim. a Odifel, Perfeito. ou seja, a GEL, lá em Santos, Liquiport, né? A Vopak, É todo mundo. né? Todos eles. Os conteneiros, a maioria deles estão também conosco. Na área de granéis sólidos, a ABCD todo, né? A MAGE, a ADM, a Bung, a Cargill, a Luiz Dreyfus, mas você tem a Rocha também, a da área de fertilizantes, né? Você tem a Rocha, você tem as cooperativas lá no sul, a Coamo, a Cotriguaçu. Então, Mário, assim, a BTP, de fato, ela espelha o setor na sua magnitude. Não é uma amostra do setor, é uma amostra bem significativa do setor. E nós temos ferramenta de gestão para a gente coletar todas essas informações. O pessoal até brinca que a BTP é onipresente, mas não tem como. Em todas as consultas públicas, tudo a gente tem alguém que tem interesse, porque todos esses perfis estão lá na associação. E a reunião de conselho, então, deve ser bem, É divertida. bem movimentada. Quantos conselheiros são, Josué? Hoje, Mário, são assim, eu falo no geral, 34 conselheiros. Por quê? São 17 titulares e 17 suplentes, mas todos participam da reunião, todos têm direito à voz. A maioria das decisões da BTP é por aclamação, né? Não é por votação, é aclamação. A gente às vezes age como se estivesse lá num plenário do Senado ou Buscando consenso. buscando o consenso ali. Somente em casos que precisa mesmo contar quórum é que a gente faz, né? Os titulares. Mas então é extremamente participativa. Inclusive o Conselho Fiscal é convidado nato, todos eles a participarem dessas reuniões. E, além disso, a cada 2 meses, essa reunião do Conselho é chamada de reunião do Conselho ampliada, em que a gente convida todas as outras associadas a participarem, aquelas que não têm representante no Conselho, a participarem para interagir ali. Excelente. E ver como é que participa. E as reuniões do Conselho, via de regra, são presenciais. Um ou outro caso, como, por exemplo, a desse mês de junho, a gente vai fazer no início de julho, e a gente vai fazer virtual por uma série de motivos aí, de viagem que a gente acabou de fazer, então as agendas ficaram, mas normalmente elas são presenciais, ou em São Paulo ou em Brasília, justamente para fomentar essa estrutura. E todos os assuntos são colocados lá, na diretoria executiva nós prestamos conta orçamentária e financeira, todas as reuniões. Então, o Conselho é ciente, não é uma exigência dele, mas é a transparência que a gente tem, a gente mostra tudo, mês a mês. Então, todo mundo é um clima muito bom na associação. Realmente é perceptível que a BTP está, como diria assim, está em todas, mas ela também é bom falar que não é de uma maneira, muitas vezes, no embate, né? Mas sim, às vezes,
educativa, vide alguns projetos de leis que tramitam no Congresso. É interessante que a ABTP muitas vezes vá lá instruir os deputados, senadores sobre o que é, como essa questão, por exemplo, impacta em algum terminal, ou em alguma questão como essa. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Como é que está sendo essa atuação agora da ABTP desde 2019, quando o senhor chegou no Congresso Nacional? Como é que você vê essa atuação de vocês lá? Uhum. Não só no Congresso, mas em todas as instâncias, né? Porque assim, nós trabalhamos com o setor público, né? São contratos, de uma certa forma, administrativos. Não é concessão, mas é um contrato administrativo que tem ali e você precisa desse relacionamento. Então, onde precisa... Agora, a BTP, a meta dessa gestão é a BTP sempre na proa. Mas o que isso quer dizer, a BTP sempre na proa? É sempre agir de uma forma proativa. Nós encaramos desafios, a gente faz de tudo, a gente trabalha para que desafios não virem problemas. Então você tem que procurar antecipar, você tem que dialogar antes, por isso que a gente está sempre nesse diálogo. A brincadeira que você fez, a BTP está em todas, ela está em todas porque ela precisa fazer esse diálogo proativo, né? Quando se configura uma situação, configura problema, é muito mais difícil, enraiga, é muito custo, é muito ruim para o Brasil. Porque, Mário e Thales, é chover no molhado falar por vocês, mas o setor portuário é crítico ao Brasil, é questão de soberania nacional. Quando a gente olha, é porque às vezes a gente não tem essa noção, porque o Brasil tem essa dimensão grande, os países, né? Mas você vai lá na Alemanha, que qualquer coisinha ele perde para o país que está ali do lado, andou 500 metros, já está em outro país, a concorrência, você vê como eles fazem, né? Como eles olham o setor portuário. Então, o setor portuário é questão de soberania nacional. Como você sabe, mais de 96% do fluxo, né, comercial é feito pelo porto. Uhum. O que está fora aí são coisas, talvez, sei lá, fármacos que você precisa de uma agilidade ou alguma coisa de valor agregado tão grande que não possa esperar esse tempo, mas o resto é tudo pelo setor portuário. O nosso agronegócio é todo pelo setor portuário e o principal insumo dele, que é o fertilizante também, vem. Óleo e gás, minério. Óleo e gás, minério. Então, assim, qualquer soluço nesse setor e na logística que atende esse setor é custo do Brasil, vamos dizer assim, na veia. E isso é que decide a posição do Brasil lá fora. E o custo de que isso chega para nós, né? Dos insumos, dos equipamentos. Então, olhar com carinho esse setor portuário é uma questão de soberania nacional. Então, nós temos consciência disso. Então, a BTP, esse está sempre na proa, é com um pé fincado nessa consciência, né, que nós não podemos, de forma alguma, deixar que haja um soluço. E não deixar que haja soluço, né? Em TI é não deixar que haja indisponibilidade. Mas, se houver, que resolva rápido. Mas o ideal é trabalhar para que não haja. Então, esse o nosso lema. Por isso que a gente está dialogando sempre, né, com todos os poderes, quer seja legislativo, quer seja judiciário, quer seja... E não só dialogando nas instâncias natas de cada um, né? Não é só por processos no executivo, no judiciário, não é só por ofícios com executivos, não, tentar fazer um trabalho, sim, de corpo a corpo, de conversa, de mostrar o setor, de convidar para conhecer. É nesse eu queria falar nessa questão aí, nessa questão do diálogo. Vocês têm a coalizão, que vocês chamam de coalizão com outras associações, né? Isso, em grande medida, é algo difícil de se estruturar, dado vamos dizer assim, a conflito de interesses, questões mercadológicas. Nós já falamos aqui, mesmo dentro da BTP, você tem ali terminais secos, terminais molhados, terminais que operam em regime privado, terminais que operam dentro do porto organizado, mas mesmo assim existe uma coalizão que, via de regra, para temas mais estratégicos ou onde haja um consenso do setor, você atua junto com outras associações. Como é que nasceu essa coalizão? Como é que você vê o futuro disso? É um casamento que veio para ficar? Então, Mário, tem a coalizão portuária, mas tem, por exemplo, a aliança da infraestrutura, que a BTP participa com os outros modais, né? Onde tem a BCR, onde tem a NTF, onde tem a BR também, que representam. Mário, o forte da BTP é o diálogo.
Dada a nossa pluralidade, por tudo que a gente falou aqui, como ela é constituída, nós somos especialistas em dialogar. E a regra é simples, a gente coloca o interesse setorial acima. E na coalizão nós temos essa premissa, né, sem desmerecer cada uma das associações, né, mas a gente elenca que temas merecem que a gente caminhe em coalizão. Então a coalizão não é uma coisa que existe, é uma coisa que se une em determinado momento e fala sem nome de todas aquelas empresas. Tanto é que o assunto para sair em coalizão tem que ser consensual. Se um tema, a BTP ou qualquer uma das participantes fala esse tema não pode ir em coalizão. O que não impede que cada um se manifeste. Claro. Então, coalizão não tem um CNPJ, mas é uma união que a gente faz em determinadas situações quando a gente entende que esse assunto mereça. E como é que um assunto entra? Qualquer associação pode colocar um problema, uma situação que ela queira que a coalizão atue, e aí a gente faz uma análise para ver se aquele assunto é de fato um tema que seja de coalizão. Eu dou alguns exemplos. O reporto. Aliás, até extrapolou a coalizão, porque nós começamos na coalizão, mas juntamos a NTF, a Bifé, os outros que realmente têm interesse, e também nós temos interesse. Volto a dizer, nós estamos olhando o setor portuário. O setor portuário é o porto, mas a logística que chega nele... A ferrovia vai chegar no... É fundamental, não tem como, né? Outro tema de defesa da agência reguladora, ou das agências reguladoras, é um tema que transcende somente o escopo da BTP. A BTP faz a sua defesa, mas nesse caso pode ser em coalizão, Então a gente... E a BTP defende a regulação ou acha que tem excesso de regulação? Não, as duas coisas. Vamos dizer assim, a BTP defende a regulação. As agências são necessárias justamente, sobretudo no mercado em que há concorrência. Agora, a regulação aqui não pode ser uma regulação da mesma forma que é feita num setor que tem monopólio natural, em que se cobra tarifa. Regulação, e você entende muito bem disso, que você esteve à frente da ANTAC há muito tempo, regulação no ambiente competitivo é outra, você fomenta a competição, mas fomenta a competição também até um determinado motivo, porque você não pode permitir também algo predatório, que é ruim para o setor, é ruim para o Brasil. Nem tanto o monopólio, mas nem tanto... né? Então a gente defende essa regulação, é importante que nessa regulação, nesses níveis, coibir abusividades, coibir excessos, entendeu? Mas sempre procurando as ferramentas mais adequadas. Eu sou um que acredito muito em regulação a posteriori. Vá lá no caso que aconteceu e faça o que for. Eu acho que o CAD age muito assim, né? Ele no dado momento que ele é instado, ele vai lá e faz a devassa. E depois ali esquece, dá as ordens que tem que dar e acabou. Deixa o mercado tentar se autorregular. Mas a BTP sempre defendeu, obviamente tudo que eu falo aqui eu falo pela BTP, né? A BTP sempre defendeu assim a regulação, não excessos regulatórios. Na medida certa. Na medida certa. É isso que a gente busca com o diálogo, porque existe a boa intenção de ambos os lados, né? Mas a gente precisa ir para o diálogo para saber o que o setor de fato precisa, porque todos nós estamos aqui para atender a carga, todos nós, não são só os privados. O público também. Os investimentos que nós fazemos é para isso. Atender a carga e atender a soberania nacional. Então a gente tem que se irmanar nisso aí, cada um fazer o seu papel. Então é isso que a BTP defende. A BTP sempre na proa é nesse sentido. Essa proatividade é essa defesa do setor. No caso é a proatividade, né? Exatamente, proatividade. Mas só completando um pouco o que o Mário falou, eu acho que é interessante a gente entrar então nessa coalizão feita recentemente, agora sobre tratar da lei dos portos, da revisão da lei dos portos. Sim. Como é que a BTP está vendo essa coalizão? É o momento de revisar e o que é... Coalizão ou comissão? A comissão de juristas? Exato. Sim, tá. Foi feita para que a gente pudesse ter essas lutas, né, dentro dessa revisão da lei dos portos. Queria entender um pouco como é que a BTP está vendo. Chama CEPORT, né? CEPORT. Como que a BTP está vendo essa questão? É necessário? É preciso? Excelente, meu amigo. Não só essa comissão, mas o próprio Navegue Simples e outras iniciativas que a gente já vinha. Desburocratizar e simplificar, isso tem que ser uma constante.
né? Qual o grande objetivo? O grande objetivo é o seguinte: deixa o setor trabalhar de uma forma tranquila para que ele possa atender a tempo e a hora as demandas e que tenha segurança para fazer os investimentos necessários para isso. Nós estamos falando aqui de um setor, volto a dizer, de soberania nacional. Então, tudo que você identificar, qualquer coisa que você identificar que pode causar uma falta de sinergia, que pode ser um gargalo, a gente tem que trabalhar. Tem que ter o espaço para trabalhar isso. Tem coisas que você precisa trabalhar no âmbito legal, até para dar mais segurança jurídica, que seja mais duradouro. Tem coisas que você pode trabalhar no campo do infralegal. Uma medida administrativa. Numa medida administrativa, numa conversa, num entendimento. Numa portaria, numa resolução, essa coisa toda. Então, todos esses... E graças a Deus está tudo acontecendo junto. Está acontecendo na CEPORT, está acontecendo na VEG Simples, né? Para que as coisas comecem a andar juntos, tá? Então, nós temos desafios no setor, alguns deles problemas, e que a gente precisa resolver, e resolver de uma forma adequada, que a gente não pode deixar o setor penar, né? O setor, a gente tem que procurar resolver conciliando todas as coisas. Nós temos um problema de questões laborais, nós temos questões contratuais que precisam resolver, de dar mais liberdade, mas que a gente tem que dialogar para resolver da melhor forma possível, né? De tal forma que o setor continue harmônico, continue exercendo a sua função. Gesualdo, você atracou em 2012 no setor, né? E nós estamos em 2024, né? E se você poder traçar um paralelo, né, do setor portuário em 2012, na tua visão, para o que é hoje, o sarrafo subiu, as nossas discussões são mais nobres, ou você acha que os problemas continuam os mesmos? Bom, Mário, eu entrei, a bem da verdade, em 2013, né, com a 595, que foi o meu, então eu não tive a visão da 8630, né, mas hoje eu tenho uma experiência muito grande da ABTP, não só porque eu convivo com pessoas que viveram e que são empresários, que são CEOs e que contam ali, é a história vivida, não é uma história escrita, não é o que eu li de livro, né? Quando eu cheguei lá na Casa Civil, eu li lá um trabalho todo grande que tinha feito pelo Banco BNDES, na época com a Verax, aquela coisa toda, Banco Mundial. Sim. Eu li tudo, foi teoria. Né? Hoje eu tenho conhecimento de carne, de conversa com as pessoas que viveram cada um desses momentos. Não há dúvida que a gente teve uma evolução. Não há dúvida que teve uma evolução. Mas ainda temos pontos que nós precisamos liberar. A 12815, na proposta dela de atratividade de cargas, de investimento no setor... Choque de oferta. Eu acho que ela teve uma felicidade. Não vou falar nem pelo número de autorizações que foram feitas, não estou entrando nisso não. Mas, por exemplo, tiveram as renovações antecipadas. Sim. Isso aí foram coisas que possibilitaram resultado imediato, investimento. Né? Várias licitações aí, o pessoal acreditando, participando, várias autorizações de terminais privados que aconteceram, né? Os privados, cara, em sua maioria continuam cargas cativas, né? Que são cargas verticalizadas mesmo. Mas mesmo assim, no segmento de contêiner, saíram novos terminais que já estavam em andamento. Então, nessa parte de choque de oferta, eu acho que evoluiu bastante, a gente vê isso, são os números, 1.300.000 toneladas, não tem como um KGR 4 vezes o PIB, né? Agora, no ponto de gestão, algumas coisas realmente, aí eu falo pelo que eu vejo na BTP, né? Essa vida, carne escrita, há pontos que precisam ser melhorados. Essa questão da centralização em Brasília, de uma certa forma, que não vou entrar no mérito se foi necessário ou não necessário, tem as justificativas que levaram, mas a gente defende a descentralização, mas a gente defende também com algum controle, né? Sempre tem que ter isso, um CAP mais forte, não o dono de tudo, mas um CAP mais forte, com uma participação mais ativa, a sociedade portuária, né, quem investe no porto ali participando dessas tomadas de decisão, dá mais liberdade às autoridades portuárias, diante desse contexto, é um conjunto, né, dá mais liberdade de atuação, é o que a gente vê o modelo landlord aí fora, sim, no mundo, né, sim. Você fala com as autoridades portuárias, em alguns casos tem limites de ação, mas está lá, até negociação, até 100 milhões é para sua conta aí, e eles são mais livres para resolver, sobretudo essas questões pontuais, né. No Brasil tem situação, igual agora, a situação no Rio Grande do Sul,
De repente, a gente está vendo lá a operação, autorização quase que imediata, né, de operação de container lá no Espírito Santo, terminal que até então era só celulose, essa coisa toda. A gente precisa ter flexibilidade para essas coisas, para atender a demanda, né? Então, nesse sentido, viu, Thales, é que a gente vê, sobretudo nessas seportos, né, que muitas das coisas têm que ir para o regramento legal, senão, né, a gente não tem a segurança jurídica necessária, justamente para dar mais flexibilidade. Olhe, os terminais arrendados têm vários problemas, mas quem está fora também tem alguns problemas que precisam ser, né? A gente tem que procurar igualar, né? Procurar deixar tudo isonômico, mas eu falo muito assim, mesmo que não existisse os TUPs, a gente precisava fazer muita flexibilização no contrato, porque para atender a demanda. O que a gente tem que pôr na cabeça aqui é justamente isso. Uma dinâmica do mercado, né? É a dinâmica do mercado. Muito interessante. Gesualdo, a BTP está bem estruturada hoje. Você trabalha quantas horas por dia, mais ou menos? Eles que trabalham, a Cláudia, o pessoal lá. Eu não, eu fico na minha lá. A Cláudia que pega no batente lá? Na realidade, Mário, é o tempo todo, né? A BTP é nossa. A gente percebe isso. A pessoa, quando gosta do que faz, né, não tem sábado, não tem domingo. Tá? A minha questão é outra. Você é casado, tem 2 filhas? 2 filhas. E o pessoal dá bronca em você quando você viaja muito, trabalha final de semana, assim, como é que funciona isso? Dá, mas a gente negocia em casa, a gente é especialista em diálogo. Então a gente faz uma governança lá também, tem que rolar um diálogo. Isso faz parte da vida da gente, né? Esse diálogo é necessário sim, e tudo precisa ser feito, né? Tudo precisa ser, mas Deus ajuda muito. No final dá tudo certo. E a gente reza também. A gente reza. Mari como. Tem algumas vezes nas viagens que você se pega ali com... Imagina 60 membros. Não, é brincadeira. Em Houston. Né? Realmente é um desafio. E é sobre isso que eu queria uma outra vertente também da BTP que é interessante, que é essa vertente educativa, né? Que vocês muitas vezes vão para essas autoridades no sentido, essa aproximação é no sentido de educar, de mostrar como são as melhores práticas de governança mundiais para que se chegue aqui e possa ser praticado aqui também no Brasil. Eu imagino que essa viagem para Houston, se você puder falar um pouco, tem um pouco desse viés. O senhor concorda? Sim, na realidade tem alguns viés, né? Um deles é até ver que o que a gente está fazendo aqui também é tão bom quanto. Ou às vezes complexo de vira-lata, não, né? De forma alguma. Eu também acho que o Brasil às vezes a gente faz, tem coisa aqui que a gente faz até melhor. Não é? Interessante. Os nossos terminais aqui não devem. Pronto, né? Mas sim, sempre tem alguma coisa a aprender, uma novidade, isso é importante. Por exemplo, Port Community System, né? Em alguns países eles estão mais avançados, mas a gente vê que eles têm os mesmos problemas. A gente vê lá, por exemplo, na Alemanha, que a autoridade portuária não está no Port Community System. Talvez agora eles vão entrar, né? Mas a gente persegue isso sim, a gente percebe formação, a gente percebe benchmark e também até comprovação do que nós estamos no caminho certo, né? Nós já tivemos algumas iniciativas, e não só externas, né? Mas externa, por exemplo, nós tivemos uma formação, né, que foi até liderada pela Cláudia. Nós levamos vários associados, né, e pessoas indicadas pelos nossos associados, não entendi, pessoas levadas pelos nossos associados lá em Valência, na Espanha, onde teve um curso, né, para executivo de formação, Valência Port, e houve uma formação, houve uma diplomação desse pessoal, essa coisa toda. A BTP incentiva também, né, esse mestrado aí que é feito pelo Valência Port aqui junto com o governo. A BTP é um dos atuantes, né? Nós fizemos uma viagem também à Alemanha, lá atrás, antes, né, de startar esse processo em comemoração aos 10 anos da Lei 12.815, né, nós fizemos até uma BTP debate que foi discutindo isso. E aí nós fomos à Alemanha, por quê? Porque era o país que mais ou menos estava que tinha mais ou menos uma característica que a gente estava pensando, e é um país ali que a concorrência também é muito forte em função dos países, né, e que a gente viu que eles estavam procurando muito questão de transição energética, energia verde. Então a gente queria ouvir um pouquinho como é que é isso lá. Por isso que a nossa missão foi a Alemanha. Ela é escolhida
nesse sentido. E ano passado, né, aí a gente escolheu ir a Houston, né, justamente porque a gente sabe que o Porto de Houston lá tem algumas coisas ali que a gente queria estressar, né, a própria questão do laboral, né, como é que eles tratam essa questão lá, que lá o sindicato, né, é forte. Sim. A própria autoridade portuária, ela explora, né, alguns terminais, 8 terminais, mas tem 200 terminais ali privados dentro daquele canal. Quer dizer, há uma concorrência ali entre Há uma público e privado. Exato, e a autoridade, de uma certa forma, ela é responsável pelo complexo, a dragagem que é feita pelo Corpo de Engenharia do Exército, né? Eles que coordenam, contratam empresas para fazer, mas toda a coordenação Aos ácidos. Lá tem um modelo, né, de Draga o Mississippi todo, inclusive. o Mississippi todo. Então, Então, é um modelo também de ferrovia dentro do porto que assimila o modelo da FIPS. Então a gente queria. Então tinha uma série. Nós tínhamos opções de ir, mas Houston tinha mais coisas que a gente achava interessante para este momento que nós estamos vivendo, inclusive de mudança. Então nós levamos uma comitiva, foram 60. Gesualdo, você quis levar 60? Não, foram 60, né? Então, a gente sempre pensa 40, 45, mas eu acho assim, a experiência da Alemanha foi tão boa, né? E só de gente do governo foram 24 membros. Do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público. Isso é super importante, né? Do Ministério Público. Pois é, inclusive o E Ministério. do TCU. Muito bom. Né, foram 2 ministros do TCU, subprocurador-geral da República, a agência foi da ANTAC, foi da NTT, diretor, né, o Vitali esteve lá. E é nesse sentido que eu falo dessas viagens, que por serem educativas, não do fato da gente ser do complexo de Vira-Lata, mas sim para a gente entender as melhores práticas mundiais e tentar replicar aqui no Brasil, ou tentar até trazer questões melhores, né? Ou saber até o que a gente não deve fazer aqui. Isso, né? Inclusive. Exato. Inclusive E mostrar também para os governantes, mas o objetivo autoridades. O objetivo da BTP é esse. Então a gente busca, isso é uma ação proativa. Sem dúvida. É o que você falou, é ir ver também, e presenciar, e dialogar, e discutir. Olha, em Houston, já aconteceu na Alemanha, mas tinha reunião lá que eu falava, gente, vamos parar, porque, né, que começava aquela discussão, aquela interação, e não queria parar. Nenhum dos lados queria parar. Bom, né? Aí eu falo, gente, mas nós temos horário. Mas Né? só eu queria voltar nessa. Tá na hora do vinho, né? Eu queria voltar nessa pauta da Alemanha aí, da transição energética, porque hoje não sei se você tem a mesma visão, né? Os portos hoje já começam a não ter aquela visão em estrito senso, né, de movimentar e armazenar cargas. Eles começam a ser um polo de desenvolvimento regional, uma visão de cluster, né, onde você tem ali, às vezes, porto com a indústria, né, zonas ZPS, ZAUs, né, zona de apoio logístico, a indústria ali do lado, você começa a ter geração de energia a partir de atividades portuárias, seja com uma FSRU atracada ou ali em área de fundeio, ou seja, gerando energia, começam a aparecer, então, em função dessa energia limpa, seja eólica, fotovoltaica ou a gás natural, a possibilidade de produzir o hidrogênio verde, não é? E isso também vai ser feito ali, nas adjacências do porto, e a gente começa a enxergar o Brasil de óleo e gás com uma visão de OPEP, né? Daqui a 5 ou 10 anos o Brasil vai produzir óleo e gás em níveis de OPEP, e tudo isso aliado à entrada do Brasil ao CDE, ferrovias de norte a sul, de leste a oeste, isso tudo vai para dentro de um lugar chamado Porto. Né? Exato. E o que vai dar tudo isso? Pois é, Mário, é o estado da arte que a gente precisa ter, porque assim, as demandas mundiais estão crescendo, e graças a Deus, né, é necessário que isso ocorra, não só em função até do aumento da população, mas do aumento da qualidade de vida também da população, que leva a aumentar também todo esse consumo. Mário, e é interessante como Deus é generoso com o Brasil. Em tudo a gente tem possibilidade de ter destaque. Olha, dentro dos países, a gente é o que tem a energia hoje elétrica limpa, que a gente usa mais daí das nossas, né, hidrelétricas, essa coisa toda.
O Brasil tem possibilidade de gerar energia. Limpo também, né? Exato. Olha, a eólica, né, vários pontos do Brasil. Lá na Alemanha, eles já tinham mapeado pontos aqui no Brasil para a geração do hidrogênio verde. Primeira fase lá de amônia para conduzir. E mapeou locais aqui que eu jamais achava aqui no interior do Brasil, que tem potencial até de energia eólica, porque na realidade para gerar esse hidrogênio verde você precisa de muita energia, e tem que ser energia limpa. Isso. Né? Então eles mapearam essas possibilidades. A nossa geração offshore aqui, Mário, é mais barata do que eles, que a gente tem condições de colocar aquelas como é que fala, aquelas torres flutuantes. Então, assim, nós temos nós temos grandes possibilidades, né, de ser um grande player e um grande fornecedor, por exemplo, de hidrogênio verde aí, para o mundo, tá, em cima disso. E isso a gente constatou lá na Alemanha. Para eles fazer essa geração offshore é caríssimo para eles. Caríssimo. É melhor ele vir cá e tentar uma fazenda aqui. Tem limite de área e até submarina também. Então fica muito caro, que eles têm que ir lá para o meio do mar. Então é extremamente interessante. E sim, Mário, cada vez mais o Porto Indústria, né, chegando mais próximo do porto, né, essa transformação que é tão necessária. A gente sempre falou no Brasil, né, o Brasil manda matéria-prima, matéria básica, e depois tem que comprar o produto mais caro. A gente está vendo que alguns segmentos aí começa a mudar um pouquinho. Oxalá a reforma tributária possibilite um maior nível de industrialização no país, né? Exato. Falando nisso, uma das premissas dela, né? Sobre estar sempre à frente, a BTP também vem discutindo sobre a questão da reforma tributária. Isso até vocês tiveram contribuições importantíssimas na nossa mesa redonda, que tratamos aí com o deputado Luiz Carlos Rauli, e também atuam no Congresso em relação a isso. Como é que vocês estão vendo a questão da reforma? Como é que está essa atuação? É um momento bom da gente ter toda essa revisão desse arcabouço regulatório nosso do Brasil? A BTP, a gente sempre apoiou a reforma tributária, porque realmente o sistema tributário brasileiro é bastante complexo, tanto é que nas notas você tinha lá, assim, possível imposto, né? Você nunca sabia quanto de fato você ia pagar de imposto, só quando efetivasse que você saberia. Agora, é claro, ainda não chegamos a um único, né, imposto, estão aí 3 a 5, né, o seletivo, IBS, CBS e outras 2 possibilidades, mas tem uma coisa que é incomum, você sabe a base de incidência, não tem erro, e você vai estar sabendo a alíquota cabal, independendo do local que está, essa coisa toda. Então, assim, a BTP entende que era, sim, necessário, é importante que a gente dê esse passo, né? E você vê que a reforma tributária é uma coisa que transcende aí governos, essa coisa toda, é um estudo que vem sido feito pelos técnicos, né? Muda, como é hoje, muda. É uma outra negociação, é um outro tipo de processo, mas necessário. E aqui eu uso o exemplo para entender bem do que muda o próprio reporto. Mas só pontuando, a BTP, desde quando começou lá a PEC 45, a PEC, que eu não me lembro o nome dela, acho que 70, lá no Senado Federal, o PL 3887, desde aquele momento a BTP contratou uma consultoria especialista em tributário e a gente fez uma análise interna do nosso setor, porque nós temos vários perfis de carga, então a gente analisou cada um do perfil, a sua programação tributária, né, e vimos uma coisa clara naquela época, haverá sim aumento tributário para o setor, ponto. Serviço sobretudo, né? Serviço sobretudo, haverá sim um aumento, mas tem coisas que vão acontecer que mitigam esse. Por exemplo, o princípio na não cumulatividade. Então, durante todo esse processo das PECs, a BTP deu contribuições, nesse sentido, contribuições importantes e que mais ou menos foram aceitas aí durante esse processo. Uma grande delas é garantir o princípio da não cumulatividade, ou seja, o imposto é só pago só uma vez e você vai adquirindo crédito. Mas qual a sutileza da mudança para vocês entenderem no caso do reporto? Hoje, nós temos um regime incentivado do reporto. Então, entre os tributos federais e considerando estaduais, determinado equipamento você pode ter uma isenção de 40%. Então, se esse equipamento aqui custa 100 mil, você vai desembolsar 40 mil, porque você já paga ele livre dos impostos. Ok? Com a reforma tributária,
um dos objetivos da reforma tributária é justamente incentivar investimentos em infraestrutura, é não tributar e a cadeia de exportação também. Só que na reforma tributária, você vai comprar esse equipamento por 100 mil, você vai tirar 100 mil do bolso e vai pagar. E você vai adquirir um crédito de 40 mil que você pode compensar aí na cadeia e tem que ser compensado. É essa a estrutura. Agora, quais os detalhes que tem nisso? Ok, se eu invisto muito em infraestrutura e eu não demando muito insumo, que é o caso do setor portuário, que é eminentemente serviço, como é que eu uso esse crédito? Então, você tem que olhar nas possibilidades de ressarcimento desse dinheiro, porque você vai ter um gap de caixa. Planejamento tributário, né? Exatamente. Então, uma das coisas que a gente pede é flexibilidade desse planejamento tributário, que é uma das sugestões, que é uma das propostas que a gente tem, que hoje, inclusive, estava conversando lá. Mas são ajustes, né, no projeto de lei complementar 068. São ajustes que nós estamos trabalhando basicamente 3 pontos aí. Um que a gente acha que foi um equívoco, o outro com relação à exportação de serviço, foi bem colocado. Sim. E essa questão aqui do crédito tributário, que são os ajustes finais para que as coisas fiquem um pouco redondas e cada um faça a sua parte. Desses debates eu fiquei com a impressão de quem está verticalizado levar uma certa vantagem, né? Por exatamente estender um pouco mais a cadeia, né? E você poder se apropriar dessa regra de deixa de ter aquele negócio, né? O que é investimento, o que é consumo, né? Você joga todo o tributo para dentro de uma mesma conta, né? E você estando dentro de uma multimodalidade ou de uma verticalização, isso pode vir a regra beneficiar, não? Mário, eu não me atrevo a entrar nessa seara aí, nesse nível, né, de que você fez a avaliação, que de antemão eu concordo com você, porque o que você faz, o que você fala tem respaldo aqui diante a mim. Mas a regra é o seguinte, se você aumenta a sua possibilidade de demanda de insumos e você é um investidor, sim, você vai ter mais possibilidades, né? Então, se um verticalizado entra nessa regra, se ele... né, é uma trade, cresce. Se é uma trade em Portugal. Exato. Então, se ele consegue fazer isso... Talvez planejar melhor isso. Exato. Se ele consegue fazer isso, com certeza. Se for bastante demandante de insumo e de investimento, ele vai ter muito crédito e a compensação vai ter como compensar, né, como possibilitar que os outros compensem. Então, sim. Ainda mais se tiver a importação, por exemplo, né? Você na exportação tem isenção, na importação não tem isenção. Exato. Você começa a trabalhar essa O que eu acho que é uma pena, por exemplo, importação de... não vou entrar em detalhes aqui de todos, mas, sobretudo, fertilizante, que é um insumo para o nosso agronegócio que é vital para a gente, né? Isso aí é uma coisa que, na minha visão, né, faz parte da cadeia de exportação também. Tem uma espécie de drawback. É uma coisa nesse sentido aí. Importar fertilizantes pode... Sim, mas eu acredito que isso também está sendo, né, assim, cada um está lutando aí no seu espaço. Eu, no setor portuário, eu tenho uma visão aqui, que a gente vê, né, mas eu acredito que os outros segmentos, com certeza, né, também estão vendo aí aquilo que afeta. Sem dúvida. Depois disso, de toda essa conversa, a gente ainda pode falar rapidamente sobre a sua entrada também ao Instituto Brasileiro de Infraestrutura, a sua associação ao Instituto Brasileiro de Infraestrutura, e chegou já também como presidente do nosso Conselho Fiscal. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa importância da entrada no IBI, ter a frente parlamentar aí também para dar respaldo também às suas demandas, né? Uhum. Então, olha, as frentes parlamentares são de extrema relevância. E ter uma frente do setor, que é de portos e aeroportos, que né, em linha com o que tem o Ministério, é extremamente relevante. Porque o Congresso ele tem um condão, né, de mudar. Inclusive todo um arcabouço legal. Ele que dita, vamos dizer assim, no Brasil, e todo mundo, né, todos os outros estamos sujeitos a essas normas. Então é importante que esses legisladores, né, tenham conhecimento do setor. Como nós dissemos aqui, é um setor que beira a soberania nacional. Então é importante que ele tenha esse conhecimento. E nesse sentido, é muito importante para nós, associações, quando vamos falar no Congresso, é muito melhor falar pelas frentes parlamentares.
porque você tem uma interlocução única. Eu não tenho que ir em 513 gabinetes, 81 lá do Senado. Não dá para fazer esse discurso. A frente tem esse poder. E quando tem um instituto forte que dá essa proteção, e nós estamos por trás desse instituto, e aí a importância do instituto, né? É o que eu falo o seguinte: o instituto existe porque existe a frente. É a mesma coisa, o porto existe porque existe o comércio, existe a carga. Se não tiver a carga, não precisa. Nada feito. Se não tiver a frente, não precisa do instituto. Mas o instituto tem que ser forte, ele tem que ter robustez, né, para dar os elementos, para fazer com que os parlamentares dessa frente tenham um real conhecimento do setor, que aí eles podem tomar uma posição isenta. Eles não podem votar uma lei desconhecendo o que está sendo feito, né? Nós temos a plena consciência. Os parlamentares, eles são outorgados pelo povo. Eles são livres. Eles são livres. Por ele estar numa frente, ele não se obriga àquela frente. Daí a importância do Instituto, porque o Instituto tem que encantá-los. Encantar como? Dar conhecimento. Ninguém gosta daquilo que não conhece. Então vocês precisam dar a eles conhecimento. O Instituto tem que tirar da gente as nossas ansiedades e traduzir numa forma que eles entendem. E tem que fazer com que os parlamentares gostem de ficar na frente. É importante que dê publicidade a eles, que dê material para que eles possam falar, que dê espaço para que eles possam se manifestar, porque é esse o trabalho que eles precisam fazer. Então, eu me sinto bastante feliz em estar aqui, né? Presidente, não vai me criar um problema com o nosso presidente Mauro Samarco, eu sou presidente do Conselho Fiscal, né? Do Conselho, como presidente do Conselho Fiscal, eu participo, né? Com voz, né? Não voto, mas com voz no Conselho Deliberativo aqui da Associação, Conselho de Administração, mas o Instituto é fundamental nisso. Ele que vai dar os elementos. E daí a importância dele se ater a essa função. Não podemos trazer muita coisa para cá, porque o Instituto não é uma associação. O Instituto ele tem essa finalidade. Ele olha para frente e vê a frente parlamentar. E olha para nós e vê aqui as nossas demandas acima disso, e ele trabalha isso e fomenta isso. E aqui o IBI está num excelente caminho com pessoas... O Mário, fora de cogitação, acho que foi a pessoa mais adequada, né, pela história de vida dele, pela experiência que ele tem aí de todo o setor. Ele navegou por todos esses negócios, então ele fala com conhecimento de causa, né, e sabe como apresentar essas coisas, né? Então é muito importante a BTP estar no IBI, porque realmente ela acredita, é importante as frentes, e a gente entende que tendo um instituto forte, né, a gente vai ter condições de ter uma frente forte, levar conhecimento para que os parlamentares, aí sim, tenham os elementos na mão para que ele possa tomar a melhor decisão de voto. De voto. Ele vai votar porque ele conhece e porque ele defende a bandeira, porque foi dado a ele o conhecimento para isso, e respeitando a outorga que ele tem do povo. Ele vota com a consciência dele que ele tem, que foi dada pelo povo. Eu, você e toda a população brasileira. Então, é nesse sentido que a gente vê bastante a importância do IBI. Estamos aqui. E vamos continuar aqui, incentivamos os nossos associados que se filiem, que participem, né, e que passe para vocês as nossas demandas. E nós, viu, Mário, vamos precisar muito da frente parlamentar com o resultado desse trabalho da CEPORTES, né? A gente vai ter que conduzir. Sobretudo no day after, né, que vai ser assim aí a discussão na casa, né, que vai ser entregue lá na casa para ser discutido. Conte conosco tanto no IBI e na frente parlamentar para lutar em prol de melhorias para o setor portuário, aquaviário, de infraestrutura de transportes nacional. Mário, acho que já falamos aqui sobre reforma tributária, ESG, falamos aí um pouco sobre o fato do Gesualdo ser um almirante. Sim. E também ao fato de que ele responde a uma pessoa que está aqui com a gente, né, que é a Cláudia. Sim. Se você puder, David, dar uma mostrada ali na Cláudia, por favor. Cláudia também, que é diretora diretora executiva
da ABTP. Cláudia, também gostaria de fazer também uma querida amiga. Fazer um convite para você também passar um dia aqui e falar com a gente sobre o setor. Falar sobre a importância da mulher no setor também. Isso vai ser importantíssimo, E tá? Será que ela está responsável lá na associação. Opa, será uma honra falar sobre isso, tá? Obrigado, viu, sempre por essa parceria. E, doutor Gesualdo, para encerrar, eu gostaria de deixar aí o espaço aberto para suas considerações finais. Muito obrigado. Eu agradeço aqui por esse espaço, né? É o momento da gente falar um pouquinho, o pessoal entender como a gente pensa, né? E a BTP é isso, né? A gente acredita no Brasil. Nós temos a felicidade de estar atuando num setor que é um setor crucial pelo Brasil. Como há pouco a gente falava, até a Cláudia lembrava durante a pandemia, como foi essencial o trabalho portuário. Sem dúvida. Como foi essencial os investimentos que nós fizemos. Nós não estamos aqui advogando interesse um ou outro. Claro que os interesses estão juntos, né? Mas quando a gente fala em nome da ABTP, pela pluralidade, a gente fala assim, a gente está buscando um setor bom para todo mundo, né? Um setor bom para o Brasil, que no final das contas é bom para todo mundo, né? Como se diz, Porto melhor, com certeza a gente vai ter um Brasil melhor, porque tudo no Brasil passa pelo setor portuário. Tá? E obrigado mais uma vez. Nós acreditamos muito na Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos e parabenizo também o IBE, não sei se você fala IBE, né? Instituto Brasileiro de Infraestrutura, pelo excelente trabalho, Mário, que vocês estão fazendo. As discussões aqui, tivemos semana passada o deputado Rauli aqui discutindo reforma tributária, tivemos aqui o Piauí Day. Vamos ter o Piauí, temos o Pernambuco. Só não vai ter o Corinto Day, porque não tem porto, fica difícil. A festa junina dia 3 também. O Thales, que, poxa, é um cara que já vinha atuando aí, né, na área de jornalismo, um jornalismo responsável, Thales, que isso é muito importante. Eu nunca pensei duas vezes em dar uma entrevista para você. A Cláudia está aí de prova, porque a gente sabe assim, é bom quando você tem pessoas que são responsáveis, são éticas, né? Que pode até errar, mas erra porque errou mesmo, né? E só erra quem faz, né? Mas no seu caso, você sempre foi uma pessoa assim, muita parceira aí da BTP, e fico muito feliz de você estar aqui, né, no IBE, que a gente, essa dobradinha aí, e sem demérito dos demais, que eu não estou citando o nome aqui, tá? Mas eu gostaria também de agradecer aí, inclusive da forma que vocês conduziram isso aqui hoje, me deixaram bastante à vontade. Não sei nem se falei demais. Ótimo. Mário, suas considerações finais? Agradecer o Gesualdo. É desnecessário, né, falar que é um querido amigo, né, mas ressaltar, né, acho que a BTP tem outra cara, Gesualdo, sob o seu comando, né, e toda essa perenidade, essa tranquilidade, né, essa abertura de diálogo, né, que você trouxe para a associação, isso é muito positivo, isso apenas dá mais credibilidade para o setor, um setor que sofreu muito no passado com questões de credibilidade. Acho que é desnecessário falar sobre isso, mas da importância, eu acho que de ter pessoas probas, né, pessoas com um passado ilibado, e você tem todos esses predicados, né, e sou até suspeito para falar pelo nível de amizade que tenho, mas agradecer muito a tua presença aqui, da Cláudia, e parabenizar o que vocês têm feito à frente da BTP e pelo setor portuário, e dizer que uma honra ter podido conversar com você aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, Mário, e só frisando, é uma equipe, né? A BTP, eu estou aí à frente como diretor-presidente. Sou o diretor-presidente. Eu não gosto de falar que estou, eu sou. Enquanto eu estiver lá, eu sou o diretor-presidente, encaro assim, né? Mas tem uma grande equipe por trás, né? Então, sem isso não seria possível a gente fazer o que a gente pensa, né? Mas muito obrigado, estamos aí. Perfeito. Curta, se inscreva no canal, acompanhe nossas redes sociais, o YouTube também, porque nós seguimos forte em busca de uma infraestrutura forte no país.